Com mais de 120 anos de história, os Jogos Olímpicos já contaram com diversas competições bizarras, estranhas e até meio controversas. Bom, é isso que apresentarei no vídeo de hoje. Eu sou Pedro Marques e você está no Agora Eu Sei. Cabo de guerra. Acho que alguma vez na sua vida você já deve ter brincado disso. Cabo de guerra. Uma brincadeira e ao mesmo tempo uma atividade esportiva, que é constituída por uma corda em linha reta, duas equipes e muita força e resistência. Mas você sabia que essa competição já fez parte das Olimpíadas? O cabo de guerra foi disputado nas primeiras edições dos Jogos Olímpicos. O esporte era disputado com 8 pessoas, e ele é bem simples. A equipe que conseguisse arrastar a outra equipe por cerca de 2 metros, vencia. E no caso disso não acontecer em cerca de 5 minutos, ganhava a equipe que tivesse puxado mais a outra equipe. A modalidade até então não ficou por pouquinho tempo não. Ela esteve nas edições olímpicas por 20 anos, começando no ano 1900 e acabando em 1920. E as equipes que dominaram a competição na época era constituída por alguns policiais da cidade de Londres. Tiro ao pombo. Pode até parecer mentira, mas é verdade. Atirar em pombos já fez parte das Olimpíadas. A estranha e bizarra modalidade foi disputada na Olimpíada de Paris em 1900. E funcionava da seguinte maneira: os competidores tinham que atirar no maior número de pombos possível. É isso. Ao total foram usados 300 pombos, no qual quase todos morreram. Coitado dos bichinhos. E como o esporte foi muito criticado na época, apenas 4 dos 55 inscritos participaram da competição. Para você ter uma noção, os 3 primeiros colocados abateram quase 80 aves. Mas quem acabou levando a medalha de ouro e o título de matador de pombos, que título, hein? Foi o belga Leon de Luden, que matou cerca de 21 pombos. E é claro que a competição não existe mais e foi extinta dos Jogos Olímpicos. Ainda bem, né? Nos jogos seguintes, de 1908 e 1924, a modalidade ainda continuou sendo disputada, mas com pombos feitos de argila. Natação com obstáculos. E também nas Olimpíadas de Paris de 1900, aconteceu a natação com obstáculos, que funcionava da seguinte maneira: a prova contava com 3 obstáculos ao longo de um percurso que tinha mais ou menos 200 metros, que combinava a natação com a corrida de obstáculos. Mas não era qualquer obstáculozinho não. Os nadadores, quer dizer, os nadacorredores, escalavam um poste e uma fileira de barcos. Depois de tudo isso, depois de passar por cima de uma fileira de barcos, eles tinham que passar por uma outra fileira de barcos, mas por baixo deles, debaixo da água. Tá parecendo mais uma gincana do que uma prova olímpica, né? E quem acabou vencendo essa prova foi o australiano Frederick Lane. Ele foi o grande campeão dessa prova, ou dessa gincana. Duelo de pistolas. Acredite ou não, na Olimpíada de 1908, o duelo de pistolas realmente era uma modalidade esportiva que fez parte dos Jogos Olímpicos, que acabou durando apenas uma edição, porque os competidores atiravam uns nos outros e não sobrou ninguém para competir nas outras edições. Brincadeira, né, galera? Os caras podiam ser hardcore, mas nem tanto. É brincadeira nessa parte, né, que um matou o outro, mas o duelo de pistolas realmente existiu nas Olimpíadas. Mas na versão que foi apresentada nos Jogos Olímpicos de 1908, os competidores estavam protegidos por roupas grossas e pesadas, além de uma máscara de metal que tinha ali uma viseira para que os seus olhos fossem protegidos. Mas é claro que mesmo com todos esses aparatos de proteção, os competidores que estavam duelando entre si não estavam salvos de bala de verdade, né? Balas de chumbo. Ao invés disso, suas pistolas foram projetadas para disparar tiros de balas de cera, ao invés de balas de chumbo, bem melhor assim, né? Também nenhuma pólvora foi usada nas armas, para que a velocidade das balas de cera fossem reduzidas. Já nos Jogos de Estocolmo, em 1912, também houve duelo de pistolas. Sabe por que duelo de pistolas? Porque ao invés de atirar um nos outros, os competidores atiravam em um manequim. Corrida de bicicleta de 12 horas. Qual foi o maior tempo que você já ficou andando de bicicleta? 3, 6 horas? Mas você já ficou por 12 horas? Bom, você eu já não sei, mas uma modalidade olímpica exigiu isso de seus competidores.
na primeira Olimpíada da Era Moderna, que aconteceu em Atenas, em 1896. E consistia numa prova de ciclismo de 12 horas, realizada das 5 da manhã às 5 horas da tarde. Por conta dessa dificuldade, a competição só teve apenas 7 inscritos, sendo que 4 deles abandonaram o percurso antes do meio-dia de prova. Por conta do desinteresse entre os competidores, o evento contou com apenas uma edição e apenas uma vitória, que foi do austríaco Adolf Esquimal, que pedalou por incríveis 289 quilômetros, quase 300 quilômetros. E quem acabou ficando com a segunda colocação foi o britânico Frederic Mantendo. Então apenas os dois conseguiram terminar a prova. Haja determinação e disposição, hein? Tiro ao veado. Calma pessoal, não precisa chamar a proteção contra os animais. Diferente dos coitados pombos, o evento que aconteceu nas Olimpíadas de 1908, em Londres, utilizaram apenas cervos de papelão. A competição envolvia 3 alvos que se moviam rapidamente, 23 metros em 4 segundos, para ali dificultar os atiradores. Os alvos passavam em frente aos atiradores, que ficavam mais ou menos a uma distância de 100 metros. E cada um só podia disparar 2 tiros em cada veado. E quem se destacou na competição de tiro ao veado em 1908 foi o sueco Oskar Swan, que fez sua estreia olímpica aos 60 anos de idade e se tornou o mais velho medalhista a ganhar uma medalha de ouro. O evento ainda foi realizado em várias Olimpíadas, antes de ser totalmente extinto. E aí, você gostaria que alguma dessas competições voltassem? Se sim, qual? Comente aí. Não se esqueça de deixar seu valioso joinha aqui nesse vídeo e de inscrever-se se não for inscrito, para ficar por dentro desse universo de curiosidades, unidas em um só lugar, aqui, no Agora Eu Sei. Obrigado por sua visualização. Valeu!